Irmãos, Deus me deu uma palavra para ministrar para você. E eu não tive a oportunidade porque fiquei fora 2 finais de semana, mas hoje eu gostaria de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Projeta para mim Hebreus capítulo 6, verso 13. Eu queria que você tivesse muita atenção sobre esse verso. Liberou o retorno aí? Aleluia. Cadê o sonoplasta? Aleluia. Alguém acha ele aí? Está aí? Não estou vendo? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, verso 13. Vamos ler? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Chegou o áudio, obrigado. Superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ele está dizendo o seguinte: quando há contenda, aí um diz, eu juro então pela minha mãe. Ele está jurando por algo que é superior, então acabou a contenda. Deus não tinha por quem jurar, porque não tem ninguém maior do que Deus. Deus então jura por Ele mesmo, para que a contenda cesse. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, diga para o irmão que está do seu lado, você é um herdeiro da promessa. A imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O verso 14 é o nosso tema. Cadê o nosso banner, irmãos? Verso 19, o qual temos por âncora da alma. Diga, âncora da alma. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um texto que fala da promessa de Deus nas nossas vidas. E ele chama, então, a promessa de Deus de âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma. Sempre que Deus chama alguém, sempre que Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus libera uma promessa. Eu vou repetir, sempre que Deus quer fazer algo, eu quero dizer que para a sua vida, para a sua história, tem uma promessa de Deus. Quando Deus chama alguém para o ministério, tem uma palavra de Deus, uma promessa para a vida dele. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu uma promessa para ele. Eu quero dizer que tem promessas de Deus para a sua vida. Tem promessas de Deus. E essas promessas, então, elas são a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma. Então, promessa de Deus é como um resultado antecipado para a nossa vida. Eu não sei quantos aqui gostam de futebol. Quem gosta de futebol aí? Então, às vezes, agora o nosso culto é de manhã, você participa de manhã, os jogos são à tarde. Você pode assistir o jogo à tarde. Mas eu lembro que o nosso culto era às 18. E aí, os jogos começavam às 16. Aí os irmãos, às vezes, vinham para o culto, vinham assistindo o jogo no celular para ver o resultado. Entende? Então, muitos irmãos, às vezes, vinham para o culto e ele tinha que voltar para assistir o jogo, porque ele perdeu o jogo, mas ele sabia o resultado. O único esporte que eu gosto de assistir é o UFC. É luta, é um quebrando a cara do outro. Eu amo aquele negócio. Só que tem um problema. A luta de UFC
é de madrugada. Eu sou pastor. Então agora eu posso até assistir domingo à tarde, mas não estou assistindo mais. Mas quando eu assistia, então nosso culto era domingo de manhã e à noite. Às vezes o culto era à noite. Então eu não ia assistir luta no domingo para pregar no culto. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ver minhas coisas para mim poder ministrar. Então a luta acontecia do sábado para o domingo, mas a luta principal, o John Jones só lutava às 4 da manhã. Então não dava para mim assistir. Então às vezes eu ia assistir na segunda. O problema é que as redes sociais é um inferno, irmãos. Aí eu falei, eu vou assistir, eu não vou olhar, não quero ver nada, eu não quero ver o resultado, porque eu quero assistir a luta. Aí chegava um negócio, uma mensagenzinha, John Jones ganhou. Segundo round, nocaute. Eu falei, oh Jesus, não era para saber. Mas aí eu ia assistir a luta. Aí quando eu ia assistir a luta, era 5 rounds. Aí no terceiro round eu estava apanhando, ele estava levando soco. Eu falei, gente, mas a notícia diz que ele ganhou, então eu vou ficar em paz, porque no final ele vai ganhar a luta. E de fato era assim que acontecia. O que eu estou querendo dizer para você? O que é a promessa? A promessa te dá segurança. É como se o Senhor estivesse dizendo para você, fique tranquilo, não importa se hoje você está perdendo o round, não importa se hoje você levou um gol, o interessante é que no final, a vitória é sua. Então isso é promessa. O Senhor falou para Abraão que ia dar um filho, então não importa o que ia viver durante a vida, no final, o resultado é aquilo que Deus falou. Você está me entendendo? Por que então âncora? Por que a Bíblia, o escritor de Hebreus, ninguém sabe quem é, eu deduzo ser Paulo, mas por que ele fala sobre âncora da alma? Porque âncora é aquele ferro que as pessoas, quando querem estabilizar o barco, parar o barco, joga a âncora para segurar o barco, dar estabilidade para o barco. A âncora é a promessa que dá estabilidade para a sua vida. Você só tem estabilidade na sua vida se o seu olhar está nas promessas. Porque se o seu olhar está na circunstância que hoje, você pode estar com problema. Muitos irmãos vieram aqui porque tem coisas para serem vendidas, porque tem dinheiro para receber. Então, se você olha aqui, você fica desanimado. Mas se você olha a promessa, e aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir na sua vida. Então, vai desencadear, as coisas vão acontecer, o milagre vai chegar, as portas vão se abrir, o resultado vai chegar. Não importa o que eu estou passando hoje, importa aquilo que Deus disse a meu respeito. E se o Senhor prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Vai cumprir. Então eu vivo nisso. Eu já tive momentos no ministério se eu fosse olhar a circunstância, eu parava. Já contei para os irmãos várias vezes. Então eu estou aqui há 25 anos. 25 anos pregando no mesmo lugar. 25 anos na mesma cidade. Calor em agosto, setembro, todos os anos. Aleluia. Está acabando, diga glória a Deus. Eu estou amando que eu estou viajando para lugar frio no tempo do calor. Não é maravilhoso? Acho que eu vou concentrar minhas viagens tudo em agosto e setembro. Porque eu saio daqui e só volto no final. Entende? Preste atenção. 25 anos aqui. Ah, pastor, mas você tem uma igreja grande. A nossa igreja é uma igreja grande. Mas nem sempre foi assim. Já teve momentos já falei isso para você, vontade de pegar as coisas, jogar num caminhão. Como diz aquela piada, né? Minha vontade é vender tudo que eu tenho e ir embora. Eu lembro que eu não tenho nada. Aí eu fico. Minha vontade é pegar tudo e ir embora. Já teve momentos assim. Por quê? Porque eu estava olhando o momento atual. Então, se há 25 anos atrás, eu só tinha um sonho, eu só tinha uma promessa. Esse prédio eu vi há 30 anos atrás. Esse prédio nesse formato, com os irmãos sentados aqui, eu vi há 30 anos atrás, antes de vir para Palmas. Então essa promessa de Deus na minha vida tem me perseguido. É ela que me sustenta. Quando a coisa está ruim, a vontade de parar, eu olho e falo, mas tem uma promessa, vai acontecer.
Então eu não sabia que nós estaríamos nesse momento há 25 anos atrás. Mas eu tinha uma visão, eu tinha uma promessa. Isso me deu estabilidade, isso me deu segurança para ficar firme até que a promessa se cumpra. Os irmãos estão entendendo? Então, a promessa é muito importante para nós, ela é a âncora da nossa alma. Ela dá estabilidade para nós. A gente fala muito de descanso. Você tem que descansar em Deus. Nós falamos muito sobre andar no descanso, de entrar no descanso. Mas eu quero dizer algo para você, só é possível viver descansado, só é possível estar no descanso se você estiver estabilizado na promessa de Deus. Se você não crê na promessa, se você não sabe da promessa, se você não está estabilizado em cima da promessa, não tem descanso. Porque você viu que o seguinte, hoje deu certo, glória a Deus, eu me alegro. Amanhã as coisas deu errado, meu Deus, eu estou abatido, eu perdi o sono, eu não consigo comer. Mas depois as coisas dão certo de novo, você fica alegre e você fica sem paz. E você não tem descanso. Mas quando você sabe da promessa, mesmo que as coisas estejam erradas, estejam dando errado, você não perde a fome, você não perde o sono, você descansa em Deus, porque você sabe que quem prometeu, Ele não mente, Ele é fiel, Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Só esses podem descansar, não tem como descansar de outra forma. Você tem que entender que quando você está passando pelo vale da sombra da morte, ou seja, outros vales, porque não tem só o vale da sombra da morte, tem o vale da crise financeira, tem o vale da crise emocional, tem a vale do problema no casamento, tem o vale do problema com os filhos. Mas o que você tem que lembrar a hora que você está no vale? É que o Senhor é o seu pastor e Ele vai estar com você em cada vale que você passar. Eu não sei, talvez tem gente aqui hoje que está passando pelo vale. Eu quero dizer que você não está sozinho. O Senhor está com você. Amém? Você pode falar isso para o seu vizinho? O Senhor está com você no vale, irmão. Quando você está enfrentando uma enfermidade, quando você está enfrentando uma enfermidade, você precisa lembrar da promessa. Qual que é a promessa? O Senhor é aquele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. Ele levou sobre si, naquela cruz, todas as nossas enfermidades. Então você precisa descansar que o Senhor é bom e Ele vai curar você. Diga glória a Deus. Amém? Às vezes, você está passando uma crise financeira, está sem dinheiro. Aí nesse momento você está sem dinheiro, você tem que lembrar da promessa. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então nada vai te faltar, porque você tem um Deus que supre você. Então fica em paz. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas sabe que Deus é poderoso para suprir você. Amém? Portas vão se abrir, meios. Você sabe que hoje não existe desempregado, né? Hoje não existe desempregado. Só está desempregado quem não quer trabalhar. Não tem desemprego. Não é porque o desemprego caiu por uma falha de censo. Hoje dizem que é o menor desemprego que tem no Brasil. Mas você sabe por quê? Porque eles estimaram a quantidade da população no Brasil. E aí, o que aconteceu? Erraram em 10 milhões. E aí, quando ajustou o número, esses 10 milhões seriam, entre aspas, desempregados. Então, caiu o desemprego. Mas pastor, quer dizer que tem desemprego? Tem desemprego. É porque quem é contado de desemprego, aquela pessoa que está em casa cuidando dos filhos, recebendo uma bolsa, alguma coisa, ele é colocado como desempregado. Hoje não tem ninguém desempregado. Pastor, mas você está falando aqui na nossa igreja tem desempregado. Não, tem gente que não quer trabalhar. Desempregado não tem.
Porque eu estou procurando uma secretária aqui, não acho. Não acho uma moça que quer trabalhar. Não acho. Simplesmente não acho. Os supermercados estão procurando gente para trabalhar nos caixas. Não tem. Ninguém quer. Mão qualificada, mão de obra qualificada, está cheio de oportunidades. Não acha quem quer trabalhar. Tem uma mulher que nós ajudamos deve ter uns 5 anos que nós ajudamos ela. Toda vez ela vem aqui, a gente dá dinheiro para ela. Eu falei, não vai dar mais. Pastor, o senhor é ruim demais. Eu sou terrível. Falei, não vai dar mais nem um centavo. Por quê? Foi porque a mulher que vai na minha casa passar roupa, ela passa a roupa na parte da manhã, ganha R$200. R$200, eu olho e falo, vou aprender a passar roupa. R$200 na parte da manhã. Aí ela vem aqui, é só passar uma mala de roupa. Então, emprego tem. Não tem, quem está desempregado é quem não quer trabalhar. Os irmãos estão me entendendo? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que na hora que você está sem dinheiro, você tem que crer na promessa. Quando você crê na promessa, você vai enxergar portas que vão se abrir diante de você. E eu quero dizer, tem porta demais se abrindo para você, em todas as áreas, não é só financeira não, em todas as áreas da sua vida, tem portas para você. Quando você crê na promessa, você tem expectativa. Quando você crê na promessa, você tem uma fé mais ousada. Quando você crê na promessa, você caminha diferente, crendo naquele que prometeu que vai cumprir na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Eu vou te dar o maior exemplo da palavra de Deus, que é o do próprio Jesus. Antes de Jesus vir, um profeta levantou e profetizou. Isaías profetizou no capítulo 61, que Jesus seria ungido de Deus. Vamos ler? Isaías 61, verso 1. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Então Jesus era ungido de Deus. Mas foi ungido para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa palavra, essa é a palavra do profeta. Essa aqui é a promessa sobre a vida de Jesus. Quando ele nascesse, quando ele começasse o seu ministério, ele seria ungido de Deus. E eu não sei se você recorda, mas quando ele foi para o Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram. E uma pomba veio na figura do Espírito Santo e pousou sobre ele. E Deus falou do céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento, a unção veio sobre Jesus. Isaías 61 é esse acontecimento. A unção veio sobre ele. O Espírito pousou sobre ele, dizendo, ele é ungido de Deus. Ungido de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a promessa? A promessa de Isaías 61 é que se cumpriria na vida de Jesus, daria estabilidade na vida de Jesus. Jesus chega na sinagoga, e na sinagoga era assim, reunia o pessoal na sinagoga, um levantava e fazia a leitura do texto bíblico. E Jesus levanta e começa a ler o texto. Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos ver que texto que ele leu na sinagoga depois que ele chegou. Vamos ver? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga.
segundo o costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O que estava escrito? Vamos ler, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21, então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Jesus lê Isaías 61, que havia sido profetizado há centenas de anos atrás. Ele lê e fala: hoje se cumpriu, porque eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus. Aí você fala: pastor, mas não entendi ainda. Aonde está a âncora na vida de Jesus? Aonde está a estabilidade na vida de Jesus? Você prestou atenção no Isaías 61? Você prestou atenção? Sim ou não? Quem prestou atenção, diga aleluia. Prestou mesmo? O Senhor o ungiu para quê? Pregar o evangelho, as boas novas, libertar, curar, está tudo descrito lá, sim ou não? Isso aqui é a promessa, diga: isso é promessa. Diga promessa, diga mais forte: promessa. Isso é a promessa sobre a vida de Jesus. Jesus vai começar o seu ministério. Ei, eu falei para você que sempre que Deus chama alguém, isso não é diferente com Jesus. Deus dá a ele uma promessa. Então existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a sua casa. Existe uma promessa sobre o seu trabalho. Existe uma promessa sobre os seus filhos. Existe uma promessa de Deus sobre você, assim como tinha uma promessa sobre Jesus. Jesus vai começar seu ministério e vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas. Ele está aqui como homem, ele não está aqui como Deus. E como homem, ele tem que ter fé, ele tem que orar. Por isso Jesus orava, por isso Jesus jejuava, por isso Jesus liberava palavras. Mas ele tinha que ter a certeza de que aquilo iria acontecer. Era como um jogo ganho, era como uma luta que já passou. A gente sabe o resultado, está assistindo, mas sabe que a vitória já está ganha. Então Jesus começa seu ministério. Então quando ele vai pregar, e ele é ungido de Deus para pregar, ele sabe que vai funcionar, porque Isaías já tinha liberado a promessa. Ele vai pregar, ele não tem dúvidas. Será que alguém vai crer? Será que alguém vai converter? Será que alguém vai mudar de vida? Né? A gente às vezes vai para o encontro, né, pastores? Assim, meu Deus, será que Deus vai fazer aqui nesse encontro? Reúne lá 100 pessoas. Fizeram um encontro agora, pós-top dos legendários, 200 participantes. Aí você fica naquela, e aí? Vamos pregar aqui agora, será que algo vai acontecer? Então, o que me dá garantias? O que me dá garantia é a promessa. Promessa me dá garantias. Jesus saiu para pregar sabendo que ele era ungido de Deus para pregar as boas novas. Então ele sabia que ao pregar algo iria acontecer. Quando ele saiu e encontrou pessoas doentes, ele lembrou da promessa. Ele falou: eu vou orar com esse doente, eu vou orar com esse enfermo, eu vou orar com essa pessoa, aquela mãe que vem atrás porque a filha está doente, aquele pai que vem porque o filho está processo, entende? Ele vai até lá seguro, estável, porque a âncora está na sua vida. Ele sabe que se ele orar, o milagre vai acontecer, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos. Ele está baseado na estabilidade, na âncora, que é a promessa da palavra de Deus. Promessa da palavra de Deus.
quando ele deparou com uma pessoa possessa, a Bíblia diz que ele subiu para orar no Monte da Transfiguração. Lá ele foi transfigurado, um grande avivamento aconteceu. Ele subiu só com 3 discípulos, 9 ficaram embaixo. Quando ele desce, os 9 não deram conta de expulsar o demônio. Era um demônio resistente. Não sei se nos encontros aí você já encontrou algum demônio resistente, mas tem demônios resistentes. E os discípulos, os 9, tentaram expulsar e ninguém conseguiu. E o pai está lá com o filho, esperando Jesus descer do monte. Quando Jesus desce, o pai chega para ele e fala: me ajuda, meu filho é possesso, sofre demais. Eu apresentei ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E eu fico pensando, o que Jesus poderia pensar naquela hora? Meu Deus, mas se eles não conseguiram, será que eu vou conseguir? Será que eu vou tentar? Não, hora nenhuma passou isso, porque ele estava firmado na promessa. Ele sabia que ele veio para isso. Ele era ungido para isso. Então ele foi lá e falou: traga o rapaz aqui, traga o rapaz aqui. E expulsou o demônio daquele rapaz. Aquele rapaz nunca mais foi o mesmo. Foi totalmente liberto. Por quê? Porque ele está estabilizado em cima da promessa. É promessa. A promessa é importante para mim e para você. Eu fico pensando, Jesus, quando foi avisado que Lázaro estava doente, e ele pensou: se eu estou debaixo da promessa, eu não preciso correr. Esperou mais um pouco. A Bíblia diz que Lázaro morreu. E ele então foi visitar. E quando ele chegou, que Marta veio correndo, encontrou com ele e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus falou para ela? Você lembra? Quantos já leram a Bíblia? Diga glória a Deus. Crê e verás a glória de Deus. Vamos repetir? 1, 2 e... Eu quero te perguntar, você crê na promessa? Você crê na promessa de Deus na sua vida? Ele falou: creia e verás a glória de Deus. Traz Maria. Maria chegou, caiu aos pés e falou a mesma coisa que Marta tinha falado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele falou: creia e verás a glória de Deus. Ele tinha certeza do que Deus iria fazer. Quando ele chega diante de Lázaro, ele ora. Mas ele não ora dizendo: Senhor, ressuscita. Não, ele falou: Senhor, eu estou orando para que eles saibam, porque o Senhor sempre me ouve. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa. Eu vou orar aqui para que todos eles saibam que eu e o Senhor somos um, que eu tenho comunhão com o Senhor. Mas eu já sei que quando eu liberar a palavra, o morto vai sair, porque eu estou debaixo de uma promessa. Promessa. A minha vida e o meu ministério tem que ser debaixo de uma promessa. Ah, meu filho desviou. Cadê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Invoque a promessa. Invoque a promessa. Isso é tão importante para mim e para você. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí o autor de Hebreus dá o exemplo de Abraão. Ele dá o exemplo de Abraão. Ele fala que Deus deu a Abraão uma promessa. Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha a promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Essa é a promessa. Quantos filhos Abrão tinha? Nenhum. Mas tinha uma promessa. Ei, não importa o que você tem hoje, importa a promessa. Não importa: o Senhor falou que eu vou ter uma grande empresa, pastor, só tem um quiosque. Não importa o que você tem, importa a promessa.
Se tem promessa, se você crê na promessa, se ela é âncora, estabilidade para a sua vida, então descanse em Deus, porque aquele que prometeu não mente, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Essa é a promessa. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não diz para você amaldiçoar ninguém. O Senhor diz que Ele abençoa os que te abençoam, e amaldiçoa os que te amaldiçoam. Crente não amaldiçoa ninguém, crente só abençoa. Amém? Fala para o seu vizinho: eu te abençoo, irmão. Abraão tinha uma promessa. Eu quero te perguntar: você tem promessa? Eu vou te citar algumas aqui. João 10, 28 é uma promessa sobre a sua vida. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quantos aqui são salvos? Diga aleluia. Então você não pode ter medo de perder a sua salvação, porque o Senhor está dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna? Ele. Jesus te deu a vida eterna, e Ele disse: você jamais perecerá. Então na hora da morte, morra alegre, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. Está me entendendo ou não? Você não pode ser um crente medroso. Uma hora está salvo, uma hora não está salvo, uma hora, outra hora eu vou para o inferno, eu vou queimar no mármore do inferno. Ai, Jesus, não, você é salvo, jamais perecerá. Quantos creem que a sua salvação é eterna? Diga aleluia. Isso é uma promessa. É uma promessa que te traz paz. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até o final. Você não está sozinho, Deus está com você. Fala para o seu vizinho: você não está sozinho, irmão, pelo amor de Deus. Você não está sozinho. O Senhor está conosco. Você pode não ver, e às vezes até nem sentir, mas Ele está com você. É uma promessa. Nós não estamos sozinhos. João capítulo 4, verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber da água tornará a ter sede, desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos aqui creram em Jesus? A Bíblia diz que aqueles que creram têm dentro de si uma fonte a jorrar. Para quê? Para a vida eterna. Ou seja, ela não vai parar. Tem uma fonte dentro de você. Ei, olha aqui para mim. Na hora que você se sentir tão sozinho, tão desamparado, é só invocar quem está dentro. É só falar: Jesus, cadê o Senhor? Ele vai jorrar dentro de você. Tem uma fonte que jorra eternamente. Você não precisa de intermediário, não precisa de um pastor que ora com você, não precisa de um irmão que intercede por você, não precisa de Maria para interceder, Allan Kardec, nada disso. Você tem Deus dentro de você. Há uma promessa que ela vai jorrar. Se você invocar, Ele vai fluir do seu interior. Está dentro de você. Dentro de você. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprimento em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Pastor, eu preciso ser suprido. Então invoque o Senhor. Tem uma promessa para você, que Ele vai suprir a sua necessidade. Não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar casa para você morar, não vai faltar roupa para você vestir, não vai faltar escola para os seus filhos, porque é a promessa de Deus para a sua vida.
Se Deus cuida dos passarinhos, vai cuidar de você. Se Deus cuida dos pardais, vai cuidar de você. Quem está me entendendo, diga amém. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E para que se cumprisse o que fora tido por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as suas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu quero dizer que a doença não é sua. O Senhor já levou a sua doença na cruz. Então todas as vezes que você sentir mal, declare isso. Declare isso. Deus é tão glorioso, é tão gracioso, que Ele liberou uma promessa na vida de Abraão. E aí, tempinho na frente, Gênesis capítulo 13, o Senhor renova a promessa, para que ele não desanime. Olha o que diz, Gênesis 13. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência. O Senhor chamou ele e falou: farei a sua descendência grande. Ele não tinha filho. Agora o Senhor chega e renova a promessa, para que essa promessa seja a âncora da sua vida. Eu quero dizer que Deus renova hoje a promessa na sua vida. Eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus renova no seu coração as promessas de Deus. Olha, o jogo pode estar sendo perdido aí no meio do caminho, só tenha uma certeza: você vai ser vencedor no final. A vitória já está decretada, já está declarada. Mas acontece que Abraão dá uma desanimada. Talvez tem gente aqui hoje desanimado. Por quê? Porque está demorando. O maior teste da promessa é o quê? O tempo. O tempo é o teste. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Não temas, meu irmão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha o desânimo de Abraão. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. É esta a promessa sobre a sua vida. Verso 5. Então conduziu até fora e disse: olha os céus e conta as estrelas, se é que você pode, porque ele disse: será assim a tua posteridade. O Senhor renova a promessa na vida de Abraão. O maior teste nosso é o tempo, que você fala: está demorando, pastor. O senhor está falando que eu vou casar, mas cadê o bendito? Cadê a bendita? O senhor disse que eu vou prosperar, cadê o dinheiro? Então, a promessa te dá estabilidade, ela é a âncora, para que você creia que no tempo certo as coisas acontecerão. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Renove a sua promessa hoje, a sua fé na promessa. Preste atenção. Talvez Deus quer renovar a sua fé hoje, mas a sua fé na promessa. Na promessa. A Bíblia diz que Jesus estava andando com os discípulos. O pessoal do louvor pode subir. Estava andando com os discípulos, e Jairo foi até Jesus. Lembra da história? Senhor, minha filha está doente, vá na minha casa e cure a minha filha. Jesus prontamente, preste atenção, Jesus prontamente falou: eu vou lá. E abraçou com Jairo e foram para curar a filha dele. Tudo certo.
no tempo certo. Está saindo e vai lá para curar a filha. O que aconteceu no meio do caminho? Quem lembra? Na hora que eles estão indo, uma mulher hemorrágica toca em Jesus. O que Jesus faz? Ele para e a história demora. Quem me tocou? E os discípulos, Senhor, mas todo mundo te toca. Que é isso? Quem te tocou? Não, alguém me tocou de maneira especial. A mulher está com medo, a mulher levanta a mão, fala, sou eu. E ela fala, vem cá. E começa um culto ali. E o Senhor começa a falar com aquela mulher começa a falar, e Jairo está lá, esperando, porque está indo para curar a sua filha. Nesse movimento todo que eles estão lá, um servo da casa de Jairo chega. Fala, Jairo, tem uma péssima notícia para te dar. A sua filha que estava enferma morreu. Jesus olha para Jairo, está tudo escrito, você pode olhar. Olha para Jairo e diz, creia, só creia. Mesmo que ele falou para Marta e Maria, não temas, creia e verás a glória de Deus. Não temas. Fala para o seu vizinho, não tenha medo, irmão. Tem uma promessa na sua vida. O que acontece? O Senhor então vai até a casa de Jairo, não agora para curá-la. Ele vai na casa de Jairo para ressuscitá-la. Agora preste atenção. Não tem a ver com a menina, não tem a ver com Cristo. Tem a ver com Jairo e comigo e com você. Jairo foi até Jesus porque tinha fé para Deus curá-la. Ele tinha fé para curá-la, mas ele não tinha fé para Jesus ressuscitá-la. Talvez as coisas estão demorando porque você tem uma pequena fé. Deus está esperando a sua fé criar forma. Deus está esperando você crer em algo grande, porque a promessa que Ele liberou não é apenas de cura. Transforma a cura da ressurreição, transforma em coisas. Eu queria tanto com o meu filho, mas agora está desviado. Deus não quer só trazer seu filho de volta, quer fazer dele talvez um grande homem de Deus. Você está me entendendo? Deus não quer apenas te dar o suprimento para a sua casa. Deus quer te prosperar de uma forma sobrenatural. Mas às vezes a sua fé é só para cura. A sua fé é só para resolver um problema pequeno. Mas o Senhor quer que você cresça. Por isso que às vezes a promessa demora nas nossas vidas. Não é que Deus é mau, não é que Deus não quer fazer. Deus quer que você cresça em fé e creia naquilo que está escrito, naquilo que Ele liberou, naquilo que Ele permitiu você sonhar. Vê como eu vi há 30 anos atrás. Aquilo que Deus te permitiu ver, Ele vai te permitir concretizar na sua vida. Eu vi alguém fazendo uma crítica, porque um pastor falou que aquilo que Deus te permite sonhar, Deus permite realizar. E aí todo mundo ficou criticando, né? Quantas pessoas sonham e não são realizadas? Eu acredito que tem sonho que Deus não realiza mesmo, porque são sonhos tão banais, tão egoístas. Mas preste atenção. Mas quando são sonhos debaixo do propósito de Deus, debaixo do projeto de Deus, quando há 30 anos atrás um jovem vê uma igreja grande, vê um ministério grande, vê dezenas de igrejas espalhadas no estado, aquilo faz parte do plano de Deus. E Deus então tem compromisso com isso. E aquilo então que Deus te permite ver, te permite sonhar, se torna promessa de Deus na sua vida. E você toma posse daquilo. Cuidado com esse povo natural que quer minar a sua fé, que tudo tem uma explicação natural. Se você consegue ver uma família servindo a Deus, isso é promessa de Deus na sua vida. Se você consegue se ver próspero, não só para você, mas para ajudar a construir um prédio, para ajudar a sustentar a obra de Deus, para ser o instrumento de Deus na vida de tanta gente, eu quero dizer que isso se torna promessa de Deus na sua vida. Hoje eu estou aqui para despertar a sua fé, não em coisas naturais,
mas nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus.